Bendito Deus, Pai querido, Pai que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede, Senhor. Obrigado pela tua igreja, meu Senhor, que te busca, que te clama, Senhor, que intercede, ó Deus. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, os nossos ajudadores, meu Senhor, que nos ajudam, Senhor, na nossa caminhada, intercedendo por nós, ouvindo, Senhor, Senhor amado, o nosso sentimento, meu Senhor, nos dando a oportunidade de servir. Ó Deus, nós te louvamos. Obrigado pelos meus alunos, ex-alunos. Obrigado, meu Senhor, pelas ovelhas confiadas a nós. Toma em tuas santas mãos, ajuda cada um. Obrigado pelos obreiros, Pai, que podemos indicar. Guarda a tua igreja, opera no nosso coração, meu Senhor. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O desejo do meu coração, Deus conhece. Algumas pessoas da nossa convivência também sabem a minha inquietação, pregando todo dia, ensinando todo dia, gravando todo dia, compondo aqui e ali, fazendo o trabalho do Senhor. Cada um tem uma chamada, eu atendi muito bem a minha chamada, muito embora tardiamente. Eu, a princípio, não queria, nunca desejei, nunca desejei. Eu via o sofrimento dos meus pastores, os meus obreiros, homens extraordinários. Alguns eu até entrei, digamos, fiz a defesa deles em relação a pessoas sem futuro, alguns que a gente, do nosso lado, nós humanos temos isto. A gente dá uma olhada na casca e diz, como é que um sujeito desse se atreve contra o ministro de Deus e tal? Eu também fiz isto. Eu fiz. Muitas vezes eu me envolvi e tomei as dores. E devido a isto, vendo homens extraordinariamente importantes, dignos, sérios, comprometidos com o reino de Deus, cheio de esperança, de ver dias melhores na igreja e na sociedade, eu via eles sofrendo, eu me afastava, eu não queria conversa. Mas aí chega um momento que você cede. Eu cedi e durante este período, desde 1990, eu cedi em 90. Eu cedi em 1990. Já ministrava, pregava, ensinava, resolvia muita coisa na igreja, mas para assumir uma postura, uma posição, 1990. Então, meus amados, a gente tem a palavra e vamos para frente. É muito bom. Nós vamos meditar hoje no cumprimento da palavra de Deus, no que diz respeito aos seus servos. E o nosso texto é 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 11, depois 15 a 23. Porque aqui nós aprendemos, não se pode fazer de conta com Deus. Não. Com Deus não se faz de conta. Com Deus a gente escuta, a gente obedece ou paga, ou sofre. Programa da TV, responde ou paga. Ou a gente responde para o Senhor paga. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar e 11 anos reinou em Jerusalém. O versículo 15 diz, e o Senhor Deus de seus pais lhes enviou sua palavra pelos mensageiros, madrugando e enviando-os, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou
os seus jovens à espada na casa do seu santuário e não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa do Senhor e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo. Destruíram também todos os seus preciosos vasos. Os que escaparam da espada levou para a Babilônia. Fizeram-se servos deles e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados e todos os dias da sua desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, o qual fez passar anunciadores por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, esses dias eu acredito que foi proveitoso, tem sido proveitoso para os meus irmãos, para os nossos irmãos nos grupos da igreja, para os nossos irmãos, nossos inscritos no YouTube, os nossos amigos no Face. Nós temos um bom número. Eu tenho 4.600 aproximadamente no Facebook, tenho 1.200 no YouTube e tenho diariamente a gente remete para mais ou menos uns 600, 700 pessoas. Portanto, é um bom número que eu nunca tive em auditório. A verdade é essa. Os números que a gente alcança nas redes sociais eu nunca tive, nunca teria em auditório. Meu trabalho foi sempre em áreas pequenas e tal. Então, meus queridos, a importância da palavra de Deus. Aqui falando sobre o rei Zedequias. Zedequias, um príncipe, tinha todos os direitos. Zedequias era da idade de 25 anos quando começou a reinar e teve 11 anos à frente do reino em Jerusalém. Mas no lugar de servir a Deus, de colocar em prática o que aprendeu, até porque não tinha judeu ignorante. Todo judeu era formado nisto. Eles aprendiam desde cedo a história patriarcal, a história da nação, o Shema, para conhecer a lei de Deus, conhecer a lei de Moisés. Então, não era um pecado por ignorância, não era. Eles não podiam acusar, eu não sabia. Sabiam, tinham formação para isso. Então, o resultado é que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não quis servir a Deus. Não buscou a Deus. O texto dá esse testemunho dele. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte de Deus. Aí Deus enviou a mensagem. Continuou falando, porque Deus é assim. Deus é longânimo. O versículo 15 diz: e o Senhor, Deus de seus pais, lhe enviou sua palavra pelos seus mensageiros. O rei dormindo e o profeta andando a pé para chegar lá cedo da mensagem. O texto diz aqui, o versículo 15, madrugando. Ser profeta de Deus hoje em dia é moleza, o profeta fazendo de conta que é a gente. Mas, e que é profeta? Mas na época dos profetas legítimos, o rei dormindo e o profeta se dirigindo da sua casa, da sua habitação, até o palácio,
Às vezes o rei, a primeira mensagem que o rei ouvia naquele dia era a mensagem de Deus, aceitasse ou não. Então os profetas de Deus levavam a mensagem, mas diz o versículo 16 que zombaram dos mensageiros. Meus queridos irmãos, ainda hoje acontece isso. Ainda hoje, agora é que acontece mesmo. Zombam dos mensageiros. Tinha uma pessoa muito importante para mim, eu queria muito bem, gostava muito e tal. E um dia ela estava aborrecida e disse umas coisas que eu nunca esperei. Então, não podemos nos ofender com facilidade e nem tampouco esperar muito das pessoas, até porque nós mesmos somos falhos. E diz que eles desprezaram as palavras dos profetas, mofaram dos seus profetas. Mofar é fazer gracejo. Isso é uma linguagem extremamente arcaica. Mofaram dos seus profetas. Fizeram gracejos. Criticaram, zombaram, fizeram gracejos. Os profetas falando muito sério em nome do Senhor e eles fazendo gracinha, fazendo gracejos. Aí diz aqui que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que não restava mais solução, não tinha remédio, não tinha esperança. Aí ele fez subir o rei dos caldeus, usou o Senhor Deus, na sua infinita graça e no seu poder absoluto, ele usa quem ele quer. Então usou o rei pagão para corrigir os que eram treinados na palavra, conhecia o Senhor, conhecia a mensagem, eram amados, tinham recebido a herança patriarcal, tinham sorte na presença de Deus, mas não tinham temor. Então, diz o texto aqui, o texto é claro e diz que eles fizeram gracejo. Aí Deus usou como remédio a autoridade dos caldeus, o rei dos caldeus. Ele subiu contra a nação, matou os jovens, as moças, matou os rapazes, as moças, matou os velhos, sacerdotes velhos, eles mataram muita gente velha, e os decrépitos, ou seja, até os inválidos. Eles mataram pessoas inválidas, mataram os decrépitos, muito idosos, alguns, digamos, a Alzheimer, o nome é novo, mas a história é antiga. A Alzheimer. Mataram pessoas decrépitas, que não tinham nem noção do que estava acontecendo. E aconteceu isto: queimaram a casa do Senhor, derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram os palácios e saquearam tudo, roubaram tudo. E o versículo 20 diz que levaram as pessoas, o remanescente, que eles não mataram, levaram preso, levaram cativo. E fizeram isto, fizeram eles se tornaram servos até o tempo do reino da Pérsia. Deus trabalhando para e passo. Deus trabalhando, Deus ordenando o que ia acontecer. Todo o tempo. Aí Deus levanta o reino da Pérsia, a Pérsia vence a Babilônia, e o homem era exatamente o Ciro, para que se cumprisse, o versículo 21 diz, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Deus tem um compromisso com os profetas. Deus tem um compromisso com a igreja. Deus honra os seus profetas, Deus honra os seus ministros, Deus honra a sua congregação. O mundo pode fazer e acontecer, mas Deus honra a sua igreja. Então Deus honrou Jeremias, fazendo-se cumprir tudo como ele tinha pronunciado.
Acontece que chegou os dias, o final da desolação, completou os 70 anos, aí Deus desperta Ciro, rei da Pérsia. E ele faz um pronunciamento. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, no reino de Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, quem tem desejo, quem quer subir, quem quer ir, quem quer fazer parte deste empreendimento, deste propósito, vá. Seja o Senhor com ele e suba a Jerusalém. Meus queridos, não cai uma palavra do nosso Deus. Não cai. Todas as palavras do Senhor têm cumprimento. Ele é fiel na sua promessa e fiel na sua execução. Ele é maravilhoso. Eu louvo ao Senhor porque eu o conheço assim, e reconheço assim, e amo o Senhor assim, e temo o Senhor assim. Você também deve fazer isto e ser abençoado, grandemente abençoado. Louvado seja o bendito nome do Senhor. A minha palavra de gratidão aos nossos ajudadores. A palavra de Deus nos ensina a ser gratos, irmãos. A palavra de Deus nos ensina a ser gratos. Eu não mereço nada. E reconheço isto e vejo também. Pouquíssimas pessoas teriam alguma importância nesse sentido, para merecer. Mas o nosso Deus é misericordioso, usa os irmãos, usa as pessoas e a gente continua fazendo a obra e sendo feliz. A minha gratidão aos nossos ajudadores. E hoje a nossa intercessão é pela Luciana e pelo Jean-Luigi, pelos familiares dela aqui, uma família de muita importância para nós, e pelos familiares dele lá. Aqui nós temos a irmã Francisca, a Lúcia, a Cristina, a Maria Ferreira, o Santiago e seus familiares. Todas essas pessoas têm famílias muito bem constituídas. E eu louvo a Deus pelo irmão Francisco, pela Aristênia, pelo Davi, pelo Edilberto, pelo Nicolas, pela Carol. Agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos e amigos. E a Luciana, a nossa gratidão. A nossa gratidão ao Luíde, ao Jean Luíde, que Deus abençoe e guarde. E que o Senhor fale com eles. Que o Senhor opere em suas vidas. Satisfaça os desejos legítimos de seus corações. Bendito o Senhor, Pai Santo, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela tua bondade, pela tua graça revelada, manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, pelo nosso ofício, Senhor, desenvolvido, desempenhado na tua igreja, desempenhado, meu Senhor, na escola teológica, na capelania. Ó Deus, te louvamos por todas as nossas experiências com a tua igreja, nas congregações, nos municípios do interior. Ó Deus, nas redes sociais. Amado Pai, guarda, abençoa os nossos irmãos, as ovelhas do nosso pastoreio, meu Senhor, as igrejas que nós estivemos pastoreando. Guarda a membresia, guarda os congregados, abençoa, meu Senhor, os nossos substitutos. Guarda, ó Deus, aqueles que estiveram, Senhor, conosco na juventude, ó Deus, na idade adulta, os nossos idosos, os meus velhinhos, Senhor, tu conheces, tu sabes, Senhor, abençoa e guarda cada vida, os que estão enfermos da saúde, opera poderosamente na vida da igreja. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, guarda.
a Luciano e Jean-Luíde, a sua família, meu Senhor. Guarda os familiares dele na Itália, os familiares dela aqui, Senhor. Toma em tuas santas mãos, da graça, da saúde, da vigor. Nós não conhecemos praticamente nada, Senhor, mas Tu conheces tudo, o âmago de cada coração. Tu conheces a necessidade de cada cristão, de cada servo Teu. Estenda as Tuas santas mãos sobre os nossos irmãos e amigos, operando poderosamente. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.